Oi, que bom que você está aqui no canal Coisas de Nós. Se você já conhece a nossa abertura, é só pular a linha do vídeo. Olá, que bom ver você aqui no canal Coisas de Nós. Tantas fotos, tantos rostos. Já pensou que cada foto da mesma pessoa, em épocas distintas, representa várias vidas da mesma pessoa? Ame, faça-se amável, cuide e aproveite cada uma das próximas. Elas também serão únicas. Aqui, as pessoas vão ver e ouvir algumas coisas de que gostarão muito, de outras nem tanto, e de algumas nem pensar. Mas algumas pessoas poderão até se apaixonar. Estas talvez fiquem curiosas com a minha fisionomia. Mas como será o meu rosto? Para ver o meu rosto, não bastará se apaixonar pelo que verão. Será preciso também ser uma pessoa curiosa. Você é uma pessoa curiosa? Estou vendo, você ainda está aí. Mas tem que ser muito mais curiosa. Você é? Puxa, é sim, me convenceu. Até mais do que eu pensava. Então, para não matar você de curiosidade, vou mostrar o meu rosto agora mesmo. Largue esta tela e corra para um espelho. Você verá a minha imagem. Eu sou você, com outra embalagem. Somos iguais em nossa essência, só que eu exponho o meu melhor sentimento e o assumo. Aquele que você também tem, aquele que dá sentido a todos os outros. O mais lindo, aquele que me fez criar o canal Coisas de Nós. É claro, estou falando do amor. Gravando. Cícero, gravando. Oi! Olá! Viu como isso aqui atrapalha o seu trabalho e o meu também, entre outras coisas? Pois é isso que nós vamos abordar. Daqui a pouquinho eu vou para a rua e você vai assistir os depoimentos que nós vamos encontrar por aí. Eu acho que essa vai rolar uma entrevista legal. Desculpe! Eu posso falar com você um instantinho? Um minutinho só responder aqui, rapidinho. Desculpa, pois não. Como é seu nome? Magda. Então, Magda, o que eu quero falar com você é justamente sobre isso. Você se acha uma viciada em celulares e afins? Viciada acho que é meio forte, acho que não. Porque todo mundo que diz que não, não, eu não sou, geralmente é, né? Numa escala pequena. Você conhece alguém que seja viciado em celular? Eu conheço várias pessoas. Conheço, inclusive minha filha mesmo. Ah, sim? Uhum. E você costuma chamar atenção, dar um toque? Com certeza. Às vezes sou obrigada a falar para ela, deixa um pouquinho o celular, vem me ajudar. Coisas assim. Agora eu vou tentar você para um detalhe. Nós aqui nos esbarramos, ou melhor, eu esbarrei em você, porque você parou rapidamente, numa calçada. E se fosse um veículo? Aí o estrago ia ser pior, né? Ia ter vítimas e consequências piores. Então fica a dica, né, Magda, para as pessoas terem um pouco mais de cuidado, um pouco mais de atenção quando estiverem usando seus celulares na rua ou até mesmo em casa, né? Com certeza. Obrigada pela dica. Vou ficar me policiando agora. Muito obrigada, Magda, Obrigada pela sua atenção. Desculpa aí pelo acidente aqui. Imagina. Vai com Deus.
Oi! Pode parar um pouquinho aqui comigo? Posso. Então, como é seu nome? Thiago. Tiago. Eu estou fazendo algumas abordagens aqui na rua para falar sobre celular. Você se acha um viciado em celular? Não. Sou viciado, não. Vou fazer a mesma pergunta, você tem certeza? Tenho toda. A mesma pergunta que eu estou fazendo para todo mundo. Todo mundo diz, não, eu não sou viciado em celular. Você conhece alguém que seja e que não reconheça? Conheço muitos. Muitos. E aí, o que você acha dessa coisa hoje em dia de celular? As pessoas atravessam a rua, as pessoas não têm noção nenhuma, vão sair no celular na rua como se Deus permitisse e não se preocupam com si próprias. Eu acho isso perigoso, né? Porque você não tem atenção nenhuma e fica ali mexendo e sem perceber o que acontece por em volta. Pois é. Eu perguntei para uma outra pessoa que eu abordei, eu estava andando e ela parou, de repente, eu esbarrei. E aí, se fosse um carro, não é? Com certeza. Ia dar problema. Então tá. Muito obrigada pelas suas considerações e vamos tomar um pouquinho mais de cuidado com essa coisa toda de rede social e de celular no meio da rua, né? Com certeza. Vou tomar cuidado, sim. Obrigada. É isso, gente. As opiniões são as mesmas praticamente. Vamos pensar. Olá. Oi, tudo bem? Tudo. Posso me sentar aqui com você? Claro, fica à vontade. Com licença. Como é seu nome? Ricardo. Então, Ricardo, eu tô abordando as pessoas. Vou direto, hein? Vou ser direta. Você é viciado em celular? Muito. Achei uma pessoa que se considera, porque eu já falei com outras e disseram que não. Não, eu sou viciado. Pois é. E aí, essa matéria que a gente está fazendo é justamente sobre isso. Atrapalha demais a vida, né? Olha, eu acho que o celular me ajuda muito em várias ocasiões. Mas virou um vício. É um vício, mas é um vício que eu Perigoso. acredito que é perigoso. Talvez que algum evento ou outro, mas Eu vou dizer... ajuda muito. Sim, eu vou dizer por quê. Eu estava ali de plantão, olhando as pessoas indo, voltando, e eu vi você atravessando a rua com o celular na mão e ainda deu uma olhadinha, verdade? É verdade. Isso aí realmente a gente tem que tomar cuidado quando está aí na rua, prestar atenção, não bater nos outros. Então, Isso é verdade. para não cair num buraco. Exatamente. Deve ter muita gente que aconteceu isso. É isso, Ricardo. Muito obrigada pela sua atenção e pela sua confissão, né? Mirem-se no Ricardo, Presta atenção, hein? Olá. Oi, com licença, tudo bem? Tudo bem. Como é seu nome? Gersina. Então, Gersina, queria te fazer uma pergunta. Você não acha um mega incômodo você estar se servindo e falando ao celular ao mesmo tempo? Enfim, essa coisa toda, você está toda torta. Eu estava ouvindo só a mensagem de áudio. Você se acha uma pessoa viciada em redes sociais, em celular? Não. Você conhece alguém do seu convívio que seja viciado? Conheço vários. Você tem filhos? 5. 5? Ai, que lindo! E aí, como é que é a sua convivência em casa com 5 filhos, usando o celular, enfim, essa onda toda agora aí? Quando eu estou em casa, eles têm horário. Ah, que legal, eles têm horário. Isso é horrível, essa coisa toda de redes sociais hoje em dia. Faz com que as pessoas corram muito risco, você concorda? Concordo. É isso. Gente, é claro que isso aqui tudo é uma produção. Ela é uma colega nossa que se prontificou a gravar conosco para poder mostrar para vocês esses absurdos que nós vemos por aí todos os dias. Não só nos restaurantes, nas praças, nas ruas, nos shoppings, enfim. É complicado, né? Muito complicado. Então,
vai aí mais um alerta para você se policiar um pouquinho, não é? Então, é isso. Muito obrigada mais uma vez. Vamos refletir? Essa matéria vai fazer parte da entrevista do professor Lúcio Lage. Ele é mestre em psicologia, coordenador do livro Novos Humanos 2030. Você não pode perder, é muito interessante. Acompanhe. Celular, um mal ou um bem? Vamos conversar com o professor Lúcio Lage, que também é engenheiro, mestre em administração, doutorando em saúde mental, na linha de pesquisas Dependência Digital. É pesquisador do Núcleo Delete, que estuda o uso consciente da tecnologia, e escritor dos livros Gestão de Mudança na Teoria e na Prática, do livro Dependência Digital e também do livro Convivendo com a Dependência Digital. Primeiramente, grato por sua participação no canal Coisas de Nós. Nosso tema é sobre a utilização abusiva da internet, que a Organização Mundial de Saúde já considera prejudicial à saúde em vários aspectos, tanto psicológicos quanto físicos. O que é a dependência da internet? Bom, antes de falar de dependência de internet especificamente, a gente precisa trabalhar esse vocábulo dependência, né? No dicionário nós temos quase 30 definições para dependência. Mas no caso do digital, a gente customizou isso, a gente trabalha com dois flancos da dependência. Dependência chamada normal e a dependência patológica. Normal é uma expressão muito variável, dependendo da ciência social, humana, exata, tem vários significados, várias amplitudes, vamos dizer assim. Então, a dependência que a gente trabalha como normal é o uso regular que todos nós hoje em dia fazemos do digital, seja rede social, internet, computadores, celulares, e que nos permite ter uma vida social ainda normal. E o que seria isso? Mesmo uma pessoa que trabalha 10 horas por dia com internet ou com um computador o tempo todo com os olhos na tela, na medida que você tem controle sobre isso, você mantém sua vida social, você pratica um esporte, sai da sua jornada de trabalho, vai para uma academia sem levar o celular, por exemplo, faz a sua caminhada no seu condomínio, convive com seus filhos, parentes e amigos, você tem um controle sobre isso. Porque dependência de internet ou de recursos digitais, todos nós somos. E a tecnologia chegou para ajudar a todos nós. A tecnologia não é responsável por nenhum tipo de dependência, sim o comportamento do ser humano quando não a usa conscientemente. O outro flanco, vamos chamar assim, a outra dependência, é a dependência patológica, quando o indivíduo já tem um transtorno primário identificado ou não. Depressão, ansiedade, algumas compulsões e outros transtornos. O que ocorre nesse caso? O mau uso da tecnologia, o uso exacerbado, o uso inadequado, faz com que esses transtornos possam ser amplificados. Do contrário, a gente também tem que falar do lado positivo, quando usado de uma forma adequada e por supervisão de psicólogos, psiquiatras, a tecnologia pode até auxiliar no tratamento do transtorno. Então, quando a gente fala de dependência de internet ou dependência digital ou de qualquer outro recurso, no campo patológico, a gente está falando daquela pessoa que já perdeu o controle, precisa de um diagnóstico, precisa ser tratada e adequado na sua vida o uso digital e o uso da realidade que todos nós vivemos. Eu gosto muito de exemplos, então vou dar um exemplo sobre isso. Uma pessoa que tenha depressão, por exemplo, pode ter no celular uma ferramenta de redução, de administração dessa depressão, na medida que ele se sente confiante, que numa crise de depressão ou de pânico, por exemplo, ele pode ligar para o psiquiatra, para o psicólogo, ele pode chamar uma ambulância, chamar um amigo ou um parente para socorrê-lo se ele estiver, por exemplo, numa situação de pânico na rua, num shopping, coisa que o valha. Então a gente precisa colocar sempre nesses dois campos. Quer dizer, em outras palavras, na verdade, o uso contínuo de qualquer tipo de atividade, equipamento, instrumento, pode causar uma dependência, não somente a internet, quer dizer, qualquer atividade. A compra, por exemplo, compulsiva, cria uma dependência patológica. Comprador, jogador. Esse é o aspecto importante. O tempo sozinho não define a dependência. Como eu falei anteriormente, você pode trabalhar 10 horas por dia, mas você consegue no final de semana administrar teu tempo, fazer o teu lazer, conviver com a tua família. Então, o tempo
de uso, e tem pessoas que precisam usar, inclusive, de madrugada, porque tem negócios com outros países, com fuso horário diferente, faz com que a pessoa use, às vezes, 10, 12 horas, que não seja todos os dias, mas alguns dias de pico, que precise cumprir uma tarefa, um negócio qualquer. Essa questão do tempo, ela não é determinante, desde que, como eu falei anteriormente, você consiga, no resto do tempo do seu dia, você ter uma vida social regular. Agora, o tempo é um fator a ser observado, sim, porque na medida que ele se torna algo crescente, você começa a perceber que cada dia você usa mais, cada dia você deixa de fazer outras coisas, como se alimentar nos horários adequados, se divertir, passear com a família. Você começa a perceber que aí o tempo, sim, está invadindo outros segmentos do teu dia, vamos dizer assim, de 24 horas, inclusive o sono. Principalmente. Principalmente. Como meu pai dizia, que era médico, qualquer coisa que você sinta, ou que acorde você à noite, é hora de procurar um médico. Qualquer tipo de dor, principalmente, seja capaz de interromper um sono. Bem, a gente tem como fundamento a orientação, porque muitas coisas são causadas por falta de educação, orientação, cultura. E como no canal Coisas de Nós, nessa área, até por não sermos técnicos no assunto, e mesmo que fôssemos também, não é permitido que se faça nenhum tipo de tratamento através de redes e tal, é sempre orientação, principalmente. E aqui é uma pergunta bem direcionada, que exemplifica, né, essa coisa da dependência nas coisas. Então, assim, quais são as consequências da dependência, não só da internet, o assunto aqui é a internet, mas quais são as consequências da dependência de um modo generalizado, digamos? Perfeito. Bom, aí, nesse caso, o tempo contribui contra o usuário, né? Por que o tempo contribui contra? Você tem danos físicos e psicológicos. Danos físicos, por exemplo, uma pessoa que fica muitas horas sentada frente a um computador, principalmente com o celular, ela vai desenvolver, com o tempo, problemas na parte superior da coluna, na estrutura músculo-esquelética, né? Braços, pulsos e tudo mais, ou algum problema ergonômico, na medida que você, durante horas, você não consegue manter um posicionamento adequado sentado frente ao computador, né? Esse tempo contínuo e o relaxamento da pessoa vai forçar situações físicas no corpo e ela vai, com o tempo, começar a apresentar problemas dessa natureza. Aliás, ortopedistas têm recebido em seus consultórios muito mais pessoas, e particularmente crianças e adolescentes, com danos derivados do mau uso de dispositivos digitais, do que propriamente porque quebraram a perna pulando um muro, ou porque estavam jogando futebol na rua, ou caíram da bicicleta. Normalmente, a incidência hoje está muito maior no mau uso dos dispositivos digitais. Então, isso é a parte física. A parte psicológica, como eu falei anteriormente, se o indivíduo já tem um transtorno, ele vai ser amplificado. Vamos pegar o exemplo da ansiedade. Uma pessoa ansiosa, naturalmente usuária de recursos digitais, ela precisa ter a melhor rede, o melhor celular, o melhor notebook, o melhor acesso, tudo que não paralise, porque a qualquer movimentação, ela chega num shopping, o Wi-Fi não está funcionando, ou o celular está muito carregado, ela começa a startar o gatilho da ansiedade, porque ela já tem aquele transtorno instalado, por natureza, e precisa ser tratado, seja por psicólogo, dependendo do estágio, seja por psiquiatra, até com solução medicamentosa, né? Então, esses dois elementos fazem com que esses danos, com o uso regular por muito tempo, ele em algum momento vai aparecer, é inevitável. E essas coisas não são visíveis. Existem formas de combater esse tipo de coisa, que a gente pode falar mais à frente. Uma coisa interessante que eu venho acompanhando esse tema, né? Que não é o foco principal do canal Coisas de Nós, mas eu até sou questionado com relação a como que você contesta um tanto quanto a questão desse uso, e você está fazendo um trabalho para ser utilizado através desse recurso. Então eu sempre digo que eu não sou contra. Eu cito até o exemplo do Einstein, que morreu triste por ter desenvolvido energia nuclear para fins
medicinais de salvar vidas e descobriu que fizeram uma bomba para matar milhões de pessoas de uma vez só. Então, o comentário que eu faço é esse. Eu não sou contra, até porque era um sonho que eu tinha era ser engenheiro eletrônico. Cheguei até a começar e, enfim, aconteceu coisas, circunstâncias. Mas, então eu posso ter criado essa palavra, essa frase, que o celular ele foi criado para aproximar pessoas, mas de uma maneira perversa, ele está aproximando as pessoas que estão longe e afastando as que estão próximas. Tem uma frase que eu tenho, alguma coisa publicada em alguns lugares, mas tem uma frase que eu falo sobre essa questão, essa amizade, né? Eu digo assim, na rede social, você tem milhares e milhares, dezenas de milhares de amigos, todos algoritmos. Amigos, você poderia dizer que não chegam a centenas, talvez dezenas, mas amigos reais são muito raros, talvez em uma das mãos. Então, essa coisa de preencher, enfim, então, mas existe alguma forma de evitar essa ocorrência, ou pelo menos minimizar essas possibilidades desse todo esse crescimento de buscas e buscas e buscas e, enfim, de estranhos e mais redes, mais amigos, algoritmos? Vamos falar primeiro de amigos, né? O conceito de amigo é indefinível hoje, né? O que é amigo, né? Na medida que o digital trouxe essa figura do amigo, né? E uma pessoa, às vezes, que nunca teve um amigo de carne e osso, consegue em uma semana 10 amigos, em um mês 50, em um ano 200 amigos, que lembram até dele no aniversário, né? Ele acha, né? Porque está lá, o algoritmo está informando que aquela pessoa faz aniversário. O problema é que, com o tempo, essa pessoa começa a ver que todo mundo é feliz lá no Facebook, na rede social, menos ele, né? Porque as pessoas vão a restaurantes 5, 6 estrelas, fazem viagens maravilhosas e ele não consegue acompanhar. Então, essa própria adesão à rede social, que felicita as pessoas numa fase inicial, ela pode, num dado momento aí do processo, fazer com que essa curva se reverta. E se for um indivíduo que já tem um transtorno instalado, já tem um transtorno primário, como falamos anteriormente, a segunda parte da curva vai fazer com que ele se piore, porque ele vai o mesmo afago, o mesmo conforto que ele encontrou no início, com amigos no Facebook, as pessoas dando parabéns e achando bonita a foto que ele tirou, vão começar a escassear com o tempo. E aí ele vai ver que existe uma outra realidade que não é exatamente aquela que ele imaginava encontrar, né? Como resolver isso? Do ponto de vista tecnológico, cada vez mais o poder da indústria bilionária, trilionária das telecomunicações e informação, ela é muito mais forte de qualquer movimento que você queira fazer. O que a gente tem que fazer, pelo menos na minha posição de professor, consultor e escritor, é tentar trazer nos livros, nos cursos, nas palestras que a gente faz, uma consciência de que as pessoas precisam se preparar. A gente não está combatendo. Sim. Eu vivi de tecnologia a minha vida inteira, décadas. Então, a tecnologia não é responsável. Aí eu dou outro exemplo aqui. Você tem um carro, entrega na mão de um motorista consciente, que conhece as regras, as leis, ele, numa escala 0 a 10, ele vai ter 0 de risco para as pessoas. Se você pega esse mesmo carro e entrega a uma pessoa embriagada, que por natureza já não obedece à legislação, o teu risco de 0 a 10 é 11. A culpa é do carro, que é a tecnologia? Claro que não, é do condutor. Então, é a mesma forma. Como é que a gente conduz nossas vidas no uso da tecnologia? Então, se eu uso a tecnologia de forma exacerbada, o tempo todo eu não me alimento, eu perco meus amigos reais, eu deixo de conviver com a família e outras coisas importantes que eu preciso fazer e dou prioridade só a isso, a culpa não é da tecnologia. Embora toda essa estrutura de grandes players de tecnologia da informação existam para isso. E muito mais do que isso. Todas essas empresas, quando a gente fala de players de tecnologia da informação, nós estamos falando dos grandes. Microsoft, Apple, Amazon, Facebook, Instagram e todos os outros. Que, na verdade, eles têm um negócio muito mais profundo do que as pessoas acham que eles são. No fundo, todos eles usam nossas informações desde sempre. Sim. Né? O senhor Zuckerberg do Facebook não é bilionário porque ele vendia anúncios, porque ele vende informações das pessoas desde sempre. E aí faz com que tudo isso cresça, porque as pessoas ficam motivadas por isso. Tem solução para minimizar isso? Sim. No livro anterior ao Novos Humanos, de 2017, que a gente chamou de Convivendo Bem com a Dependência Digital, a gente apresenta 56 dicas para as pessoas utilizarem
ao longo do seu dia, da semana, enfim, na sua vida, para compensar esse excesso de uso digital, né? Vou dar alguns exemplos aqui, porque são 56, não é o caso, os leitores poderão conhecer no livro. Mas eu acho o seguinte, você precisa entremear suas atividades digitais com outras atividades mecânicas, motoras, né? Por exemplo, você tem uma academia para fazer, você não leva o celular, é 1 hora menos de celular. O seu cérebro funciona diferente, ele vai acompanhar o seu exercício na academia, vai entender como é que seu corpo está reagindo, ele não está pensando no digital. Quando você voltar para sua casa, olha que legal, vai ter um monte de WhatsApp e e-mails lá, né? Porque você ficou 1 hora sem ver, aí você se diverte 1 hora, meia hora, ou vai fazer uma outra atividade, ou vai a um shopping, ou vai a um cinema, um teatro, tudo isso evitando o uso digital para que você engane seu cérebro positivamente. Porque é o único órgão do corpo humano que você faz o que quer dele. Você muda a natureza dele em função de contexto, em função do teu desejo, diferentemente das outras partes. Então é possível sim você compensar isso. Eu mesmo não uso o digital mais que 2 horas de manhã ou 2 horas de tarde. Não vejo e-mail no celular, porque a tela é pequena, ela me exige algumas coisas, né, do pescoço ou dos olhos para ver. Sim. Eu prefiro usar sentado anatomicamente, olhando para a tela, é uma tela maior. Enfim, você tem uma série de técnicas para compensar, para te dar mais longevidade em termos de danos físicos e psicológicos que provavelmente todos nós teremos. Você tocou num assunto, nós vivemos numa sociedade de consumismo, né? Somos consumistas. E a questão da educação, ela precisa saber que tem esse livro, como devem ter outros, mas é massiva. E você falou em umas empresas de desenvolvimento de software, etc., de aplicativos, mas tem também a indústria fabricante do aparelho. Então, há pouco tempo, poucos dias atrás, se eu não me engano, que vai aproximando o final do ano, vão mudando as séries. Então, a propaganda sempre é do mais rápido, mais possante, mais... Enfim, e aí você tem assim, você hoje não faz a propaganda de um celular com mais pureza de voz, com mais alcance, e você faz o mais fotográfico, o mais rápido para a internet, isso já cria uma competitividade assim exacerbada nas pessoas que já estão aceleradas, já estão, enfim, condicionadas eu até dou exemplo que chega a ser um pouco redundante, porque eu não sei quem foi que falou isso, eu repito assim, o importante não é você ir passar o final de semana em Cabo Frio, o importante é você passar o final de semana na hora que você liga o motor do carro. Porque se você tem filhos e diz, vamos passar o final de semana em Cabo Frio, a criançada já diz, oba, legal, vai encontrar não sei quem lá, e não sei o quê, e aí no meio do caminho, pô pai, troca de carro, olha lá aquela roda daquele carro, e já estão viajando. E os pais estão dentro do carro, ai meu Deus, esse trânsito, estou querendo chegar lá. Quando chegam no local, as crianças pulam do carro igual passarinho da gaiola, e os pais ainda vão desmontar o carro, desmontar as malas, para depois, quer dizer, já está quase na hora de ir embora. Então, essa pressa tira a vivência a partir do momento feliz que você resolveu fazer alguma coisa que vai trazer felicidade. Esse é o primeiro passo do primeiro momento feliz. Vamos construir essa ida, né? Então, o que você falou, eu tenho falado muito. A educação parece que trafega em contramão, parece não, trabalha em contramão com o consumismo. Como que você sabe que tem um livro que te orienta a melhorar? Você não sabe, porque ele não é divulgado. Eu vou abordar a questão do tempo, que chega na questão da educação, né? Até o final da década de 90, início dos anos 2000, o que se tinha de equipamento disponível, a gente conseguia acompanhar aquela velocidade de uma forma mais razoável, né? O que acontece hoje? E as pessoas não percebem. Você pode separar o tempo digital do tempo humano. O corpo humano, o mais desenvolvido que seja do cérebro humano, ele tem dependências de evolução que as máquinas não têm, né? Os jovens costumam falar, não, que é um multiprocesso. Não multiprocessa, porque cérebro nenhum no mundo, ser humano nenhum, multiprocessa. Ele não faz uma série de atividades ao mesmo tempo, né? A não ser aquelas que já estão instaladas e são automáticas. Se fazer uma partezinha aí,
houve uma pesquisa no Fantástico, diz que mulher consegue 4 ou 3 do tempo. Você consegue fazer, você pode até fazer 3 ou 4 coisas ao mesmo tempo, mas a soma de tempo vai ser maior do que se você fizesse uma de cada vez, sim. E o resultado de qualidade, de certo, vai ser menor. Sim, claro. Então o jovem fala, não, eu estou prestando atenção no que você está falando, ele está com o celular, diz que está conversando contigo e está digitando. Impossível. Ele não está fazendo bem nenhuma das 3. Exatamente. Então essa é uma questão. A outra, toda essa estrutura de tecnologia da informação no mundo, e você abordou um aspecto aí, é voltada para que tudo seja mais rápido. Qualquer produto desses, um dos quesitos principais é a velocidade. Maior velocidade de processamento, maior velocidade para tirar uma foto, enfim, tudo está voltado para a velocidade. Acontece que já tem um delay, uma defasagem entre o tempo humano e o tempo dos equipamentos, que são cada vez mais rápidos. Acontece que o usuário tenta ser tão rápido quanto. E as pessoas ficam cada vez mais aceleradas. Mais aceleradas no digital significa o quê? Menos perceber o que está em volta. Exato. Porque é o foco total naquilo ali que você está fazendo. Né? Então você pega uma... Ou seja, chegar lá, não interessa a viagem. Você tem que fazer tudo mais rápido, porque todo mundo está fazendo mais rápido. Então tem que ser mais rápido. Numa competição automobilística, motociclista, ok, ganha quem é mais rápido, em geral, se ele conseguir chegar até a linha de chegada ao final da corrida. Mas na vida humana, a gente tem que preservar alguns valores, que é você fazer o slowdown, né? Fazer o relaxamento e executar coisas de forma mais calma, porque não são necessárias que sejam tão rápidas. Então vira tudo muito automático. A gente fala isso não só no livro Convivendo Bem com a Dependência Digital, mas o de 2017, que fala dos relacionamentos da dependência digital, e também no Novos Humanos, que é um dos perfis prevalentes até 2030. É o autômato e o autônomo. Você quer ser autônomo porque você tem uma tecnologia poderosa, e não é, você está cada vez mais preso a ela. E você vira um autômato, porque você faz tudo automaticamente. E isso você vê muito em crianças e adolescentes hoje em dia. O raciocínio é raso, a profundidade de conhecimento é cada vez mais rasa, porque tudo é automático. Alguém está fazendo para mim. Né? Alguma mídia, alguma eletrônica está fazendo para mim. Então eu não preciso parar muito para raciocinar sobre aquilo. Eu li essa... Claro que eu não tive tempo para ler todo o livro, né? Eu gosto... Eu não falo isso assim com nenhum sentimento de... Eu não sei nem dizer qual a palavra. Mas eu gosto de dizer que foi o primeiro a adquirir o seu livro. Poderia ter ganho de presente, mas eu queria comprá-lo. Você foi muito rápido, você foi um rápido digital. Fui um rápido digital. Te agradeço. Falei, eu vou ser o primeiro a comprar. Depois vai que eu não ganho, vai que ele entra em como se diz, segunda edição, e aí eu vou ficar fazendo o quê? Enfim, fui lá e adquiri. Mas li algumas partes e pulei direto para o capítulo 7, porque como eu sou programador, eu já venho do boom da internet em 2000, 98, 99, 2000, por aí assim. E eu, como fui cantor, tinha uma pessoa, secretária de uma empresa, era Sonora, reveladora de filmes. Então eles me patrocinaram num show. E ela falou assim para mim uma vez, Gabriel, você é o único terráqueo que não tem Orkut. Eu falei, que bom, eu sou um homem diferente. E assim aconteceu no Face e no Instagram. Uma das minhas alunas, que é até uma atriz de novelas, ela tendo aula, ela falou, você não tem o Face? Eu falei, não. Ela falou, pera aí um pouquinho, pegou meu celular, eu pensei que ela fosse fazer uma ligação, né? Ela falou, como é mesmo? Eu não sei o que ela me perguntou, eu disse. Aí ela falou, pronto, já está aqui o teu Face, agora alimenta. Mas ter os recursos digitais não é o problema. Não você é o pode problema. ter o Facebook, Exatamente. Twitter, tudo ao mesmo tempo. Você o problema usar. é como você usa isso e não seja uma pessoa limitada e dependente dele. Você que tem que controlar a tecnologia. Isso vai me gerar uma próxima pergunta, por isso eu fiz esse comentário. Quer dizer que, então, não seria errado dizer que, em alguns casos, a depressão tenha sido causada, pelo menos uma parcela, se grande ou pequena, de usuários compulsivos das redes. Não existem estudos comprovadamente de que o digital ou qualquer outra tecnologia venha fazer da pessoa uma pessoa depressiva, ansiosa ou coisa que o valha. Mas, como eu falei no início, se ela já tem esse transtorno por questões biológicas, psicológicas, físicas, não importa, o digital vai ter alguma influência. Isso não há dúvida.
Nesse caso, as pesquisas comprovam, são inúmeras, né? Você pode, por exemplo, pegar um dos aspectos da dependência digital, que é a nomofobia, nomobiofobia, o medo de ficar sem conexão, sem celular, que demonstra muito isso, né? Uma pessoa ansiosa, que vive o dia inteiro usando uma mídia, ou no caso celular, todas as mídias por intermédio celular. Qualquer problema operacional ali, ela vai startar o gatilho dessa ansiedade, né? Uma pessoa deprimida, que até o uso do celular acaba melhorando a vida dela, ela consegue falar com pessoas, ela consegue ver coisas que a tiram daquele momento de depressão. Vai ter um momento também que, por ela não alcançar aqueles objetivos usando a mídia, ela pode ter o transtorno exacerbado, né? Então, todo esse conjunto de elementos, ele tem que ser trabalhado. Quer dizer, a tecnologia também pode ser usada para situações positivas de melhoria de transtornos, né? Em Alagoas mesmo tem um instituto chamado IFAL que está utilizando games para pacientes com Alzheimer, para ativar zonas menos ativas ou quase que falecidas, vamos dizer assim, zonas neuronais, para que a pessoa volte a ter um funcionamento cerebral melhor. Então, a tecnologia não é responsável, ela tem que ser bem usada tanto por terapeutas, médicos, produtores de games e usuários de uma forma que melhore o nosso funcionamento. Simples assim. Eu assisti também a uma matéria de rua, inclusive minha jornalista vai fazer algumas para a gente agora. E aí o jornalista me perguntou pergunta para algumas pessoas a respeito do vício. E o que me deixou um tanto quanto, no momento, um pouco assim, porque a gente conhece a realidade, mas eu, até como artista que eu sou, algumas coisas que estão óbvias ainda conseguem me sensibilizar. Não sei se é pela minha veia arte. Mas eu vi uma resposta de uma moça, não adolescente, pós-adolescente, onde a jornalista perguntou a ela, mas você se considera viciada, você não se vê querendo diminuir essa intensidade e tal? Ela falou, eu sei que eu sou viciada assim, mas eu não consigo mais viver sem isso. Que tipo de autoafirmação é essa? Assumir que ela virou um ser humano de 2030 já? Porque havia uma pergunta que eu iria te fazer, não sei, em questão de tempo, que seria essa: será que no nosso tempo já estamos convivendo com os dependentes digitais na nossa sociedade atual? Esse é um exemplo. Vou responder a primeira, né? Vamos ajustar a terminologia. A gente chama dependente, não usa a expressão vício, né? Até Sim. porque dependente já é uma palavra universal e ela vale para os outros tipos de danos e de dependência, que é o caso do fumo, álcool, droga e também no caso digital. A dependência, no caso dessa pessoa que falou que não consegue se livrar, ela já acostumou o cérebro dela e essa frase dela é emblemática. Ela está dizendo para o cérebro, não pare com o digital. Então, na medida que a pessoa tem esse tipo de visão, né, é como achar alguma coisa do seguinte tipo: não, no futuro eu espero que as coisas aconteçam. O futuro não vai chegar, você que faz o futuro. Nós construímos o futuro. Então, você não pode esperar alguma coisa que é você que tem que produzir, né? No caso da dependência, no caso dessa pessoa que relatou, ela vai ter uma tendência a manter esse tipo de comportamento. Isso muda como? Se você conseguir instruí-la, demonstrar os efeitos daquele uso exacerbado, do uso que a gente chama não normal, né? E mostrar para ela que danos, o que ela perde por funcionar daquela forma, né? Isso é a parte mais fácil. A parte mais fácil é você demonstrar. A pessoa pode ter um dano físico, uma pessoa pode ter um transtorno psicológico ampliado, uma dificuldade de relação. Eu vou te fazer uma interrupçãozinha, porque seria, no caso, essa ordem que o cérebro está dizendo para ela, né, que você não vive mais sem isso. Mas, assim como leigo, sempre ouvi dizer que o depressivo, o primeiro passo para a cura dele é ele admitir que está em depressão. Enquanto ele não admite isso, não há medicamento, né? Então, haveria relação, nesse caso, de ela admitir que está sim viciada, assim como o depressivo precisa admitir que está
depressivo? Na verdade, qualquer estado que você esteja não desejável, seja por doença ou qualquer outro, né? Antes de qualquer coisa, você tem que tomar consciência que está cometendo aquele erro, né? Se você sai dessas doenças que a gente está falando, dessas patologias, e fala de uma pessoa que gasta muito além do que pode, né? É claro que ela sabe disso, né? Que ela gasta mais do que sabe. Agora, ela tem que tomar consciência das consequências de tudo que aquele tipo de comportamento vai levar. Então, no caso da pessoa que fala, eu não consigo viver sem isso, ela está dizendo realmente para o cérebro dela que, por sua vez, está retornando com essa mensagem: mantenha o digital. Por isso que eu falei antes, como é que você muda isso? Não adianta você falar, não, você não pode mais viver assim, isso aí é ruim. Você tem que mostrar os danos daquilo, o que ela está perdendo, seja socialmente, seja fisicamente, seja psicologicamente, para ela tomar consciência. Isso acontece contigo? Acontece. Ela começa a constatar, porque ela tem um determinado comportamento, outras coisas ela está perdendo na vida dela. E aí ela começa a tomar consciência. Logo, eu vou perder coisas, né? É como uma pessoa que tem a dependência de fumo ou bebida, né? E isso está causando danos na família, separação, dificuldade de relação com os filhos. Se alguém conseguir demonstrar para aquela pessoa o que ela está perdendo, ela vai perder a família, vai perder os filhos, vai perder até a vida, é um caminho dela tomar consciência e aí aceitar o problema e, consequentemente, cumprir um tratamento, que tem que ser supervisionado. Qualquer dependência, se não tiver supervisão, não é só a boa vontade do dependente que vai fazer com que sozinho ele resolva o problema. É sempre um caminho bem longo. Eu acredito que seja um pouco complicado. Também seria uma questão, né? Mas é só um comentário antes de uma questão. Porque tudo funciona muito exatamente na educação, né? No conhecimento, na cultura daquilo. Então você, como passar a cultura, porque dentro de casa, uma cobrança para uma pessoa que está, vamos chamar de dependente, usando esse termo, né, no caso, sendo cobrada pela mãe, pelo pai, pelo irmão, pelo marido, pelo filho, é um chato a mais. Numa campanha educativa, ela precisa também ser um pouco contundente, senão ela também não busca. Eu vou falar rápido, mas meu irmão fez residência no Guinle quando havia aquela explosão da AIDS, né? E eu era músico, cantor, chegava às vezes 3, 4 horas da manhã e numa noite de sexta-feira, uma vez a gente chega muito eletrizado, muita adrenalina do show. E aí eu ligava a televisão para dar aquela relaxada e eu vi campanha de preservativo, sexta-feira, 4 horas da manhã. E eu perguntei, mas quem é que está em casa 4 horas da manhã sem ser os que estão com insônia, os senhores e senhoras, quando a rapaziada mesmo está na rua? Quer dizer, fazendo sexo e a campanha, porque isso não sai meio-dia ou 7 da noite, quando está todo mundo se vestindo para sair. Olha, você está saindo para a festa, não esqueça de levar o preservativo. Quer dizer, essa campanha da conscientização do uso das redes e de um modo geral, como eu falei anteriormente, quando você falava antigamente internet era computador, agora é relógio. E assim, ainda mais um detalhe, eu me lembro que em 2000 eu li uma matéria que dizia assim, o japonês está dizendo, por que é que eu vou carregar 2 quilos nas costas se eu posso carregar tudo aqui em 150 gramas? E você não entendia o que ele estava querendo te dizer. Era o relógio que hoje já faz o acesso. Você tem algum comentário final para falar sobre isso? Bom, falando da miniaturização, né? Esse é um prognóstico, né? Mas também tem o mal, né? Porque na medida que você tem, por exemplo, tudo no celular e mais ainda numa tela muito menor, que seria dos watch, por exemplo, da Apple, você tem mais dificuldades e mais probabilidades de danos. Visual, né? No caso de crianças. Crianças que usam o celular, elas vão ter dificuldades de discernimento preto, branco e cores, e visão de distância. E a miopia, 1/3 da população mundial já apresenta sintomas de miopia e, segundo oftalmologistas, muito em função do uso digital, por causa do esforço que faz, né, com essa proximidade. Na verdade, o que você falou anteriormente, tudo isso passa por conscientização. Não adianta a gente falar de uma coisa que é muito bom para as pessoas e falar que ela também tem coisas ruins. Ninguém vai acreditar,
né? Sim. É como você falar de futebol para brasileiro. Não, o futebol é maravilhoso, mas tem as coisas ruins. O cara que segue futebol, que torce por ele não quer saber das coisas ruins. Coisa ruim para ele é a derrota do time dele. Então ele só quer pensar na vitória e nas coisas boas. E isso vale para qualquer coisa. Então você falar que o digital, o uso exacerbado, a dependência de internet e outros elementos do tecnológico te traz alguma coisa ruim, você tem que demonstrar, porque as pessoas não vão acreditar, né? Então, em cursos, em palestras, a gente mostra imagens, mostra vídeos de pessoas com danos físicos e outros psicológicos em função desse mau uso. Aí você começa a conscientizar. E isso hoje passa principalmente pelos pais e educadores. Você tem vários perfis profissionais hoje que têm a ver com esse assunto. Na medicina, várias especialidades. Oftalmologista, pediatra, ortopedista, né, neurologista, o psiquiatra também, obviamente. Tem os psicólogos, educadores, pais, mães, porque você tem todo o conjunto de crianças e adolescentes que já nasceram nativos digitais. Eles não estão experimentando mudança como nós. Eles já nasceram com isso. Eles não sabem o que é um relógio de ponteiro, eles não sabem o que é uma máquina de datilografia, muito menos um laptop. Eles já nem querem mais usar isso, porque o celular oferece tudo. Então, isso tudo é mudança mesmo, é transformação digital, não tem que reagir a isso. Tem que adequar o nosso comportamento, o nosso funcionamento ao que eles proporcionam, de bom e de ruim. E aí, conscientizando. Use assim, não use dessa forma, use tanto tempo, não use aquele outro tempo, trate dessa forma o equipamento, veja o que você pode fazer sem depender dele, e aí você traz consciência. Para pais, por exemplo, tem que acompanhar. Não precisa ser um especialista em tecnologia, mas precisa saber o que os filhos estão fazendo acesso. Seja na internet, seja em outros aplicativos, o que ele está entendendo desse mundo, o que é isso para ele, porque senão o afastamento vai ser cada vez maior. Pais têm que estar junto com os filhos e mais ainda os educadores. As escolas, algumas, inclusive aqui na região, já têm tomado consciência com relação a isso. A gente tem feito palestras, tem explicado para pais, dividindo inclusive em Fundamental 1, Fundamental 2 e Ensino Médio, porque a abordagem é um pouco diferente. E você fala para eles, olha, está aí, vocês não vão tirar o celular. Eu, particularmente, sou contra processos drásticos. Detox, tira o celular, não vai funcionar. É igual tirar a bebida, é igual tirar a droga do drogado num determinado estágio, você não vai conseguir só com isso resolver o problema. Tem uma série de técnicas, estratégias e cada caso é um caso também. Você tem que traçar um plano para cada um. Acho que talvez pelo horário aqui nosso, só para terminar, eu acho que é uma busca constante de prazer e só de prazer, quando a vida não é só prazer, a vida também é aprendizado, é sofrimento, e quando você canaliza e descobre que ali tem uma fonte de prazer imensa, você acaba perdendo isso tudo. Eu então quero agradecer muito aqui, e ter isso era um sonho, eu vou chamar de sonho, porque sonho é bonito, é poético, mas era um projeto, era um objetivo, abrir a minha primeira entrevista com uma pessoa do quilate seu, nesse tema, que parecendo contraditório por eu usar um instrumento, né? Mas como me lembro até, vou brincar, do senhorzinho Malta, no tempo da novela, que dizia, não era o Zeca o Diabo. Não, eu não matei ninguém não, eu só dei o tiro, quem matou foi Deus. Quer dizer, então um revólver sozinho não atira. A internet sozinha não traz dano. Vicia. Claro que não. Não, é você manter... A gente se adequar conforme aí. O exemplo da metáfora do carro. O carro sozinho, futuramente, né? Futuramente aqui para o Hemisfério Sul, mas no Hemisfério Norte, os carros autônomos já estão lá rodando, sem motoristas. Nível 5 nem volante tem, não dá para recorrer ao volante para alguma providência, o carro anda sozinho. Talvez até no futuro a gente pode dizer a culpa foi do carro ou do software, né? Na verdade não é carro, né? É um computador sobre rodas. Mas hoje aqui no Brasil e no Hemisfério Sul principalmente, você ainda pode culpar as pessoas que estão dirigindo o carro. Nunca o carro que é tecnologia. Então a mensagem final é essa, a tecnologia existe para melhorar nossas vidas, ela sempre foi, e sempre será meio, ela nunca é um fim. Ela existe para melhorar processos de saúde, processos de educação, processos de entretenimento, e é para isso que ela serve, sendo que tudo que traz prazer, ou a maioria das coisas que trazem prazer, podem trazer dor também. A gente precisa contrabalançar isso também. Bem, então eu encerro
reiterando meus agradecimentos e também convidando os nossos visitantes do canal Coisas de Nós, porque nós buscaremos mais informações e inclusive com alguma interatividade para as pessoas procurem saber o momento que elas precisam conhecer a hora de procurar ajuda, como procurar ajuda, onde procurar ajuda. Então, através de perguntas que elas poderão enviar pela interatividade. Então é isso, mais uma vez, muitíssimo obrigado. Eu agradeço a oportunidade de falar sobre esse assunto, é um assunto extenso, né? Nós temos que desdobrar em várias partes e estamos à disposição para outros debates. Muito obrigado.